Eu silenciei a minha mente. Tudo nela gritava que ela estava perdendo o interesse. Mas algo dentro de mim, mais profundo que qualquer pensamento, me dizia outra coisa. E se o silêncio dela não for rejeição, mas um teste? E se essa distância não for um castigo, mas um sinal? E se a forma como eu reagir agora for o que vai definir tudo? Se vou destruir a atração que ela sente? Ou torná-la inabalável? Eu escrevi para mim mesmo: eu me elevo, não corro atrás. Essa frase se tornou o meu mantra. Se você está aqui se perguntando por que ela está me ignorando, se dizia que se importava, saiba que eu também já estive nesse lugar. E foi ali que eu aprendi. Quando uma mulher se afasta, mesmo ainda sentindo algo, isso não é o fim. É um ponto de virada. O que você faz nesse momento não serve para manipulá-la, mas para dominar a si mesmo, para desenvolver presença, postura e uma atração que não depende da aprovação de ninguém. Se isso mexeu com você, apoia esse canal, não por mim, mas por outro cara que, assim como você e como eu, está em silêncio agora, se perguntando se ela ainda o ama. Primeira lição. Ela sente a sua presença, mesmo quando você está em silêncio. Enquanto eu me perdia em pensamentos, preso numa repetição infinita de conversas, tentando encontrar onde foi que eu errei, ela estava no mundo dela, sentindo, observando, testando. E eu achava que ela tinha esfriado, que não ligava mais. Mas aos poucos percebi. Ela queria ver se eu me sustentava em mim mesmo, ou se eu desmoronava na ausência dela. A verdade é que, quando você se desespera por atenção, corre atrás, cobra, implora, você entrega o seu centro. E é aí que a atração quebra. Eu precisei entender isso na dor. Ela não queria palavras, queria presença. Queria ver quem eu era quando não tinha garantias. E foi quando eu parei de correr que tudo começou a mudar. O que muitos não percebem é que o silêncio de uma mulher pode falar mais alto do que qualquer palavra. Quando ela se cala, não é algo aleatório. Mulheres não se desligam do nada. Elas sentem tudo. Cada mudança de energia, cada sinal sutil de insegurança, cada traço de carência que começa a surgir por trás das palavras. E quando essa mudança acontece, quando ela percebe que você passou a depender da validação dela para se sentir forte, a reação instintiva dela é recuar. Não para te machucar, não para te manipular, mas porque algo se desequilibrou. É nesse ponto que a maioria dos homens se perde. Entram em pânico, reagem sem pensar, respondem mais rápido, ligam com mais frequência, postam nas redes sociais, tentando chamar a atenção dela. Tomam decisões guiadas pelo medo, e cada atitude impulsiva como essa apenas reforça a ideia de que talvez você não seja quem ela pensava que você era. Ela não está te ignorando porque sente raiva de você. Ela está observando. Está tentando entender se a força que ela achava ter visto em você era verdadeira ou apenas uma atuação. Ela quer saber se você desmorona quando ela recua. Quer sentir se sua energia permanece firme, mesmo quando a dela se retrai. Esse momento de silêncio não é apenas ausência de palavras, é um campo de batalha. E nesse campo de batalha da atração, o homem que permanece em pé não é aquele que luta por atenção. É o que mantém a presença. É o que se ancora em si mesmo. A mulher que se afasta quer sentir que, mesmo na ausência, existe força. Que você não precisa provar nada, porque já é tudo aquilo que demonstrou ser. A prova não está em palavras, está em postura. E é isso que diferencia os que conquistam dos que perdem. O homem que conquista nesse campo de batalha não é o que implora por atenção, é o que não precisa dela. A mulher sente quando você está ancorado. Ela percebe quando você está em paz consigo mesmo, quando não se abala facilmente. E o mais importante, ela também sente quando você está tentando demais, quando cada gesto seu é um esforço desesperado para mantê-la por perto por medo de perdê-la. A atração não nasce no conforto. Ela se constrói na tensão, no mistério, no desconhecido. Ela cresce no teste. E quando ela se afasta, o que você deve fazer não é correr atrás, não é buscar respostas, não é reviver mentalmente cada conversa.
O que você faz é o oposto. Você para de perseguir. Você para de perguntar. Você para de tentar entender cada sinal. Em vez disso, você começa a construir o seu poder. Você vai para a academia, ajusta a sua rotina, domina o seu tempo, mergulha de cabeça na sua missão. Porque as mulheres não são atraídas pelas palavras que você diz. Elas são atraídas pela força gravitacional que você emana. Quanto mais silencioso você se torna, mais alto sua energia fala. Quando ela se afastar, permita que ela vá. Quando ela te ignorar, mantenha sua firmeza. Quando ela não te validar, seja você a sua própria validação. Porque no instante em que ela perceber que a sua paz interior não depende da presença dela, a curiosidade vai despertar dentro dela. Isso é a natureza agindo. Aquilo que se afasta se torna desejado. Aquilo que se agarra demais se torna repelente. E a cada vez que você prova que consegue permanecer firme mesmo quando ela se movimenta, você se transforma exatamente no homem que ela acreditava que você era desde o começo. O homem que ela realmente admira é aquele que tem um propósito maior do que ela. É aquele que encontra paz mesmo no meio do caos. É o homem que não precisa do amor dela para se amar. Então, como passar nesse teste? Tudo começa com a sua presença. Você precisa matar o impulso de enviar mensagens. Substituir esse impulso por ação real. Mergulhar tão fundo na sua própria vida, nos seus objetivos, na sua evolução, que a ausência dela soe como silêncio, e não como perda. Não é sobre provar nada por palavras, e sim pela sua postura. Mostre, com a sua indiferença estratégica, que você é o tipo de homem que atrai, não que corre atrás. Que você não entra em pânico, você se adapta. Que você não implora, você constrói. Porque enquanto ela tenta sentir sua presença no silêncio, o que ela realmente busca é a prova de que você é inabalável. Não apenas confiante, por fora, mas inteiro por dentro. Fale menos. Haja com intenção. Deixe que a sua ausência fale mais alto do que qualquer necessidade desesperada. Você não está perdendo essa mulher. Você está sendo observado de perto pelo radar emocional dela. E cada movimento que você fizer agora vai dizer se você é só mais um cara comum ou alguém que ela nunca vai esquecer. Então, pergunte agora. Você é o homem que precisa da resposta dela para se sentir digno? Ou é aquele que se torna tão poderoso no silêncio que ela começa a se questionar o que perdeu ao se afastar? Esse é o momento de virar o jogo. Número 2. Você precisa ser a parede, não o vento. Enquanto ela se afasta em silêncio, observando a distância, o que ela realmente está fazendo é medir a sua gravidade. Não suas palavras, não seus esforços, mas a sua estabilidade emocional. No momento em que ela percebe que você entrou no modo reativo, a atração começa a se desfazer. Se ela responde com frases curtas e você começa a mandar uma enxurrada de mensagens tentando arrancar uma reação, você perde. Se ela se distancia e você responde com desespero, cheio de preocupação e necessidade de validação, você perde. Se ela testa seus limites e você recua só para agradar, você perde. Não porque ela quer destruir você, mas porque ela precisa ver do que você é feito quando ela dá um passo para trás. Um homem que precisa de atenção constante para se sentir valioso não é um homem que transmite segurança. Um homem que se desestabiliza emocionalmente diante do silêncio dela não é alguém em quem ela pode confiar emocionalmente. Ela precisa saber que, se a tempestade vier, seus pés continuarão firmes no chão. Que se ela desabar, você permanecerá de pé. Que se ela testar, você não vai se abalar. Ser a parede não é ser frio. É ser composto. Não se trata de ser robótico, mas de ser enraizado, inabalável, imune ao caos momentâneo. Mulheres são emocionais por natureza, não por fraqueza, mas porque sentem de forma profunda, intensa, imediata. Mas nenhuma mulher se entrega completamente a um homem que desmorona toda vez que as emoções dela oscilam. Quando ela diz "preciso de espaço", ela não está pedindo uma reação. Ela está observando. Vai ver se você desmorona e implora, ou se você respeita o espaço e
mergulha ainda mais na sua missão. Quando ela se mostra fria e distante, você tenta provar algo ou se mantém presente, centrado e fiel à sua verdade. A parede não se constrói ignorando ela. Se constrói quando você não se deixa ser controlado pelas emoções dela. Esse é o ponto central. Quando o oceano emocional dela tenta invadir sua paz interior, você se mantém como a costa firme, ou se afoga nele. É preciso entender. Autocontrole emocional é poder. A capacidade de pausar antes de reagir, de respirar antes de surtar, de observar antes de mergulhar no desespero. Isso é o que separa os meninos dos homens. É isso que faz com que ela se sinta segura. Não aquela segurança superficial do conforto, mas a segurança da alma. A segurança que faz uma mulher querer abrir mão do controle e descansar na sua presença. E o que você faz então? Você para de esperar que ela regule suas emoções. Você se torna o regulador de si mesmo. Você precisa parar de colocar ela no centro do seu universo emocional. Precisa parar de entregar seu poder só para manter a aprovação dela. No lugar disso, construa sua missão de forma tão sólida que o silêncio dela vire apenas ruído de fundo. Edifique sua vida com tanto propósito que o humor dela não afete seu ritmo. Treine sua mente de maneira tão profunda que você não reaja automaticamente. Você responde com clareza e composição emocional. Ela não quer que você seja indiferente. Ela quer que você seja inevitável. Ela quer que sua presença fale mais alto do que suas súplicas. Quer que seu silêncio tenha o peso de um trovão, não o sabor da fuga. E se você se tornar esse homem, a parede, o inabalável, então não importa quão forte a tempestade dela seja, ela sempre vai voltar para você. Não porque você correu atrás, não porque você provou algo, mas porque sem dizer uma palavra, você mostrou que é o tipo de homem que nenhuma tempestade consegue mover. E num mundo cheio de ventos emocionais e solo instável, essa presença é rara, é inesquecível. Agora se pergunte, você reage toda vez que ela muda ou se ancora tão profundamente que os testes dela não ativam seu medo, mas revelam sua força? Seja a parede. Ela não quer derrubar você. Ela quer saber se é possível. E quando ela se perder no próprio caos, o que ela mais vai precisar é da sua calma. Enquanto as emoções dela vêm em ondas, inesperadas, intensas, cruas, seu papel não é ser mais uma tempestade. Seu papel é ser a âncora. O caos dela não precisa de correção, precisa de contenção. E isso não acontece com força, nem com controle. Acontece com presença verdadeira. Aquele tipo de presença que não exige explicações, que não foge do fogo, mas o absorve sem recuar. Se você quer que ela respeite você, então pare de reagir às tempestades dela. Pare de tentar consertar o humor dela. Pare de tratar cada oscilação emocional como um ataque pessoal. Porque no momento em que ela sentir que os sentimentos dela conseguem desmontar você, ela perde a confiança, não só em você, mas na sua capacidade de sustentar o real. Ela precisa sentir algo mais forte do que o puxão emocional que ela própria provoca. E isso não vem da sua lógica nem dos seus argumentos. Vem da sua imperturbável quietude. A maioria pensa que força é agressividade, mas não é. Força de verdade é autocontenção. A verdadeira força não está em reagir. Está em saber quando não falar, quando não enviar mensagens, quando não tentar se explicar só porque ela se afastou. Quando ela está em espiral emocional, o homem fraco tenta convencê-la a sair disso. Já o homem forte ouve, não para responder, mas para observar. Ele não tenta corrigi-la, tenta conter com presença firme, porque ele entende. O caos não é sobre ele. É sobre ela precisar sentir algo sólido. O caos dela é um teste. O silêncio dela é um teste. A atitude fria é um teste. Não porque ela está jogando, mas porque ela quer saber. Se eu desmoronar, você vai desmoronar comigo? Se ela recuar, você vai correr atrás como um menino? Ou vai aguardar como um homem? Sua calma não é só para você. É o chão emocional que ela pisa. E se esse chão tremer, ela começa a duvidar,
De tudo, então, como manter a calma? Disciplina nas reações. Paciência emocional. Troque a necessidade de controle pela oferta de clareza. Pare de tentar provar que é digno. Comece a encarnar essa dignidade. Ela não está pedindo perfeição. Está pedindo presença real. Ela não quer explicações. Ela quer sentir uma energia estável. Uma energia que não muda com o humor dela. Que não entra em pânico por falta de validação. Isso é raro. Num mundo onde todos reagem a qualquer gatilho, essa firmeza é ouro. Quer ser raro? Haja de forma rara. Não corra atrás quando ela se distancia. Não exija quando ela resiste. Não escale a tensão quando ela explode. Observe. Respire. Redirecione. Invista essa energia no seu crescimento. No seu corpo, na sua mente, na sua missão, nas suas finanças, no seu círculo de aliados. Porque quanto mais você responde com paz, mais ela percebe seu verdadeiro poder. E não é só ela, você sente isso também. Você sente a força de ser a calma na tempestade de alguém, não por controlar ela, mas por dominar a si mesmo. Agora reflita, você se descontrola quando ela se desestabiliza? Fala só para consertar o que ela sente? Se sente vítima das emoções dela? Ou você se torna a única presença que ela não consegue abalar? Porque não importa o caos dela. Você permanece centrado em quem você é? O caos dela não é seu inimigo. É seu convite para evoluir. E aqui está a próxima lição. Deixe ela ir. Mas deixe a porta aberta. Enquanto ela se afasta, se fecha, responde com frieza, você sente aquela dor no estômago, aquele silêncio que machuca mais do que qualquer discussão. E o impulso natural vem, correr atrás, explicar, consertar. Mas no momento em que você corre movido pelo desespero, ela sente. E quando ela sente, perde a confiança. Porque o homem que corre atrás para não ser abandonado está dizendo com atitudes que sua paz depende dela. E isso destrói toda a energia de atração. Você quer reconquistar a conexão? Não é com palavras. É com postura. Você deixa ela ir, mas deixa a porta aberta. Porque o homem que sabe o que vale, não implora. Ele permanece firme na própria missão, sem bloquear, sem atacar, sem mendigar por atenção. Ele sabe que quem parte também observa. E quem observa, percebe a diferença entre um homem que colapsa e um homem que se eleva em silêncio. Esse é o segredo. Não é sobre afastá-la, é sobre mostrar, com ações, que você não precisa se perder para mantê-la por perto. Você deixa o espaço existir. E nesse espaço você cresce, você se torna mais forte, mais focado, mais centrado. E enquanto isso ela percebe. Percebe que ao se afastar não te desfez, te revelou. Porque homens raros não imploram, eles inspiram. E aí, aquela ausência que ela esperava que te destruísse, se transforma em silêncio que ecoa poder. Você não implora por presença. Você prova valor com ausência estratégica, não para manipular, mas para demonstrar autocontrole. E esse autocontrole não é arrogância, é respeito por si mesmo. É a consciência de que você não é o homem que se molda para agradar. É o homem que se molda para evoluir. E quando ela perceber que você não vai colapsar, nem correr, nem implorar, ela vai lembrar de algo essencial. Você não era o cara que precisava dela. Você era o cara que ela respeitava por quem era, não por quanto fazia por ela. Então, quando ela bater na porta de volta, não é porque você a puxou. É porque você criou o espaço que ela quis voltar a ocupar. Essa é a lição número 5. Valor não se prova, se vive. Não diga que mudou. Mostre que transformou. E quando ela perceber que você está mais calmo, mais forte, mais alinhado, ela vai entender que se afastar de você foi como soltar uma âncora que na verdade mantinha ela segura. Você não precisa correr atrás do que é seu. Você só precisa se tornar quem merece ser escolhido sem esforço. Ela não vai voltar por pena. Vai voltar por respeito. Porque a ausência de um homem em paz
fala mais alto do que 1000 mensagens carentes. O que ela mais espera não é ver sua confiança abalada, mas sim a confirmação de que sua força dependia da aprovação dela, que o poder que ela acreditava ser verdadeiro era apenas uma máscara sustentada pela atenção que ela lhe dava. E quando essa máscara cai, quando ela percebe que o homem por quem se sentia atraída não consegue se manter firme sozinho, tudo muda. Você nunca foi feito para prendê-la. Foi feito para ser o homem capaz de deixá-la ir, mantendo o espaço aberto para que ela possa voltar quando quiser. Uma mulher não precisa de um homem que se agarra a ela. Ela precisa de alguém que a escolha, sem precisar dela para se sentir inteiro. Então, quando ela pedir tempo, dê esse tempo. Quando estiver insegura, deixe-a ser. Quando criar distância, mantenha-a sua com dignidade não como uma tática, mas como uma verdade. Sua vida não para porque alguém se afasta. Sua identidade não está atrelada a como ela se sente por você hoje. Seu valor não diminui se ela não responde. Se quer ser inesquecível, torne-se indispensável na sua ausência. Enquanto outros homens lotam sua caixa de mensagens, sufocam seu espaço e tentam comprar o que está se apagando. Você não faz nada disso. Você sobe, fica mais afiado, mais forte, mais focado na sua missão, e seu silêncio se torna uma afirmação clara. Eu não corro atrás do amor, eu o atraio, mas jamais imploro por ele. Deixe-a ir. Não porque você não se importa, mas porque você se valoriza o suficiente para não se perder buscando a clareza dela. Deixe-a ir, pois é nesse espaço que a mente dela começará a vagar de volta. Ela vai lembrar de como você não entrou em pânico, não desmoronou, não abaixou seu valor para conquistar a presença dela. Essa lembrança vai assombrá-la de um jeito bom. É aí que ela começa a questionar. Será que perdeu um homem ou apenas uma fase? Essa diferença é tudo. Você não precisa fechar a porta. Apenas pare de tentar mantê-la dentro dela. Deixe-a. Aberta, mas deixe-a caminhar. Porque se o que vocês tiveram foi real, se ela realmente sentiu sua presença, ela nunca vai esquecer. Ela pode até testar, fugir, se afastar, mas vai sentir o que você é mesmo na sua ausência. E é isso que vai atraí-la de volta. Não suas palavras, nem presentes ou esforços, mas o seu silêncio carregado de dignidade. Esse é o poder do homem que não corre atrás, a gravidade daquele que constrói, a clareza do homem que sabe deixar ir, não para punir, mas para se proteger. Agora pergunte a si mesmo: você está vivendo de um jeito que ela se arrependeria de partir? Está crescendo enquanto ela está longe ou lamentando o que não pode controlar? Está construindo uma vida tão poderosa que, mesmo se ela nunca voltar, você já terá vencido? Você não perde a mulher ao deixá-la ir. Perde quando a sua necessidade dela ofusca a sua necessidade de ser quem nasceu para ser. Então deixe-a ir. E enquanto ela caminha, continue erguendo a vida que a fará voltar melhor, ou que o preparará para alguém que nunca precisará partir para reconhecer seu valor. E aqui entra o ponto 5. Permaneça firme quando ela fugir. Quando ela se afastar, diminuir o contato, não responder rápido ou demonstrar menos afeto, o homem comum vê isso como um sinal para agir, consertar, correr atrás. Mas não é isso. É um chamado para pausar, para ficar imóvel. Porque quando ela corre, não quer que você a persiga. Quer ver se você permanece firme. Muitos homens se perdem nesse momento, entram em pânico, aumentam o contato, tentam preencher o vazio com medo e começam a provar seu valor, como se esforço fosse sinônimo de merecimento. Mas a mulher não quer provas. Ela quer presença. E presença só se manifesta na quietude, não na performance. Quando ela foge, você está sendo observado. Observado na sua reação, na sua consistência, na sua força. Se sua energia começa a mudar porque ela está longe, você está seguindo o caminho emocional dela, não liderando. Isso destrói o respeito, pois, no fundo, ela quer sentir que sua identidade está firmada em algo maior que a aprovação dela. O homem que permanece calmo, constante, focado quando ela se distancia não provoca medo. Provoca curiosidade.
Ela começa a se perguntar por que você não reagiu, não correu atrás, não entrou em pânico. E essa dúvida é a semente da atração, que renasce. Mulheres nem sempre sabem de forma consciente o que estão testando, mas sentem a verdade no campo emocional. Se sua paz desaba no instante em que a energia dela muda, então você nunca foi verdadeiramente estável, apenas dependente da atenção dela. O homem que permanece firme enquanto ela se afasta é raro, porque essa imobilidade exige autoconfiança, uma conexão profunda que vai além do afeto. Estar imóvel significa não entrar no jogo do ping-pong emocional, não seguir a inconsistência dela, não espelhar seu afastamento, significa permanecer centrado e real. Essa estabilidade se torna magnética, um ímã que atrai sem esforço. Como dominar essa imobilidade? Com disciplina, criando uma rotina diária, se colocando desconfortavelmente em situações que exigem controle, parando de reagir e começando a agir com propósito. Cada vez que surge o impulso de responder emocionalmente, à distância dela você redireciona essa energia. Treina, constrói, reflete, cresce. Não por ela, mas por você mesmo. A versão sua que precisa de validação dela não é a que lidera. Você precisa ser o homem que caminha pelo silêncio, sem medo, que suporta a incerteza sem quebrar, que espera com poder, não passividade. Essa imobilidade não é fraqueza, é sinal, energia, a força que te diferencia. Ela não testa seu amor, testa sua liderança emocional. Você consegue liderar quando ela recua? Consegue segurar o espaço quando ela entra em pânico? Consegue ser paz quando ela explode? É isso que a alma dela procura desesperadamente. Se você vacilar, falhará. Se reagir, perderá a gravidade. Se quebrar, ela duvidará de tudo. Então, permaneça firme. Deixe-a ir. Continue avançando. Não na direção dela, mas na direção do seu propósito. Porque se ela for para você, ela encontrará o caminho de volta, não para o homem que a perseguiu, mas para o homem que nunca parou de se tornar mais. Pergunte a si mesmo: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando quem você ama se afasta? Você desmorona ou se eleva ainda mais? Permaneça firme, não com arrogância, mas com certeza, não com silêncio, mas com força. Deixe-a ir, e quando ela olhar para trás, que veja um homem inabalável, imperturbável e completamente inquebrável. Número 6. Torne-se o homem que ela não pode derrubar. Enquanto ela testa sua presença com silêncio, distância, hesitação ou inconsistência emocional, o que realmente está acontecendo por baixo da superfície é uma medição. Será que sua identidade é firme ou fabricada? Os homens que falham são sempre aqueles que tentam negociar o desejo, explicar seu valor ou convencê-la de que são bons o suficiente por meio de reações emocionais. Mas ela não sente desejo no conforto. Ela sente desejo no contraste, na tensão, na sua capacidade de permanecer intocável quando a energia dela muda. Se você quer ser o homem que permanece na mente dela muito tempo depois de ter partido, pare de tentar controlar a percepção dela e comece a gerenciar seu próprio padrão. Cada vez que você sente que ela se afasta e sai correndo atrás, você já revelou que seu valor depende da atenção dela. E quando ela percebe esse desequilíbrio, quando sabe que sua autoestima desaparece sem a validação dela, ela perde a atração que a fez se aproximar em primeiro lugar. Uma mulher não fica porque você diz as coisas certas. Ela fica porque você irradia um poder que não vacila. Ela fica porque seu silêncio ensina mais do que qualquer explicação emocional jamais poderia. Quando ela se afasta e você começa a perguntar o porquê em vez de se elevar, você se torna esquecível. Mas quando você deixa ir sem correr atrás, quando se eleva sem implorar, quando lidera a si mesmo em vez de seguir o caos dela, você começa a se tornar inesquecível. Não pelas palavras, mas pela energia, pelo quão profundamente enraizada sua presença se torna, porque ela sabe que a maioria dos homens desmorona quando a mulher fica incerta. Mas você não é a maioria dos homens. Você é uma categoria à parte. Ela não pode te derrubar porque você fez as pazes com estar sozinho, porque você casou com sua missão,
Construiu sua vida de um jeito que qualquer mulher que entre nela se sinta sortuda, não merecedora. Essa é a diferença. O homem que ela pode derrubar é aquele que se perde quando ela vai embora. Mas o homem que ela não pode derrubar é aquele que se torna mais perigoso, mais focado, mais magnético na ausência dela. E ela sente isso enquanto checa se você postou algo, enquanto se pergunta por que você não corre atrás, enquanto o telefone dela permanece silencioso e a dúvida começa a surgir. Se ela interpretou mal o seu poder, é aí que acontece a virada. O teste emocional dela se transforma em confusão emocional, porque você quebrou o ciclo que ela está acostumada. Ela está acostumada com homens que desmoronam, com homens que entram em pânico, com homens que precisam dela mais do que do próprio caminho. Mas quando você demonstra, sem dizer uma palavra, que é diferente, que é sólido, ela não consegue ignorar. Ela sente isso no peito, no silêncio, na ausência da sua necessidade. Nesse momento, você deixa de ser mais um e se torna o único que nunca saiu da cabeça dela. Não porque você tentou mais, mas porque você se tornou mais. Esse é o homem que ela não consegue esquecer. O homem que segue em frente mesmo com o coração partido. O homem que perde, mas ganha poder, que usa a dor para afiar sua determinação e não para enfraquecer seus padrões. Como se tornar esse homem? Você disciplina o corpo, afia a mente, corta todas as desculpas que usava para se manter na mediocridade. Faz do silêncio seu campo de treino, transforma a rejeição em combustível. Cada minuto antes desperdiçado enviando mensagens, agora é investido em aprender uma habilidade. Cada grama de energia gasta em preocupação vira progresso. Enquanto ela se pergunta por que você não corre atrás, você estará ocupado construindo uma vida que ela não merece mais acessar. Você não prova que há um homem de alto valor falando sobre isso. Você prova tornando-se inegável, criando uma realidade onde ela precisa evoluir para estar ao seu lado. É aí que você inverte toda a dinâmica, que ela começa a questionar o silêncio dela, que a curiosidade vira obsessão. E é aí que você não precisa mais dela escolhendo você, porque você já escolheu a melhor versão de si mesmo. Uma versão que nenhuma mulher pode substituir, porque você não foi moldado pela atenção, mas forjado na solidão. Nada impacta mais do que o homem que não precisou de ninguém para se tornar tudo. Ela pode até te ignorar, mesmo te amando, não para te ferir, mas para sentir que sua força vai além da superfície. Porque o amor verdadeiro, a confiança verdadeira, a entrega feminina real não nascem no conforto, mas no fogo da incerteza emocional. Você pode até pensar. Ela ficou fria. Parece estar interessada em outra pessoa. O silêncio dela parece indiferença. Mas às vezes, silêncio não é abandono. É avaliação. Ela observa, pesa cada gesto e pensa: se eu parar de dar tudo para ele, será que ele desaba? Se eu deixar de aparecer como no começo, ele vai correr atrás como os outros ou vai se manter firme, inabalável, como disse ser? Quando uma mulher ama de verdade, ela quer entregar esse amor num lugar seguro. Mas segurança não é submissão, é liderança. Ela testa sua base emocional, não por falta de interesse, mas para confirmar que vale a pena amar ainda mais profundamente. Silêncio dela pode ser o último teste antes da entrega completa. Se você ceder, correr atrás, implorar, entrar em pânico, já respondeu essa pergunta sem ela precisar dizer. Mostrou que sua base é ela, não seu próprio valor. Pense, se você tivesse uma filha, gostaria que ela entregasse o coração a alguém que precisa de garantia diária? Claro que não. Você quer para ela um homem firme que não implora, que não depende. Por isso ela te ignora, para ver se você é esse homem. Se for, ela não vai esquecer, não vai se afastar. Vai sentir seu silêncio carregado de valor e vai voltar, não porque você puxou, mas porque nunca se afastou de si mesmo. Isso é o que torna um homem inesquecível. Se cada palavra disso tocou fundo, foi porque entendemos seu caminho. Já estivemos no fogo da espera, no silêncio do telefone, duvidando do próprio valor quando quem amávamos sumia, e conseguimos reconstruir. Agora é sua vez. Mas não faça isso sozinho. Apoie esse canal. Aqui não é só uma voz, é um
Espelho, que mostra quem você pode se tornar. Apoiar essa mensagem é investir em clareza, é ajudar homens perdidos a encontrarem força e voz. Se isso mexeu com você, curta, comente e se inscreva. Mas mais do que ouvir, viva isso. Leve essa energia para cada treino na academia, para seu trabalho, sua arte, sua disciplina diária. Mostre ao mundo o homem que não vacila, que não se abala. E agora, deixe aqui nos comentários. Eu me construo no silêncio, porque enquanto outros desabam, eu renasço dele. Essa é a verdadeira força que transforma, que te eleva além do que qualquer desafio pode alcançar. Seja o exemplo vivo dessa resistência inabalável e inspire não só a si mesmo, mas todos ao seu redor.